A manhã de terça-feira começou como todas as outras na vida de Ricardo Almeida. O sol ainda não havia nascido completamente quando ele abriu os olhos às 5:30 da manhã, no apartamento modesto que dividia com a esposa, Fernanda, e os 2 filhos, no bairro de Vila Matilde, na zona leste de São Paulo. O despertador tocou pontualmente e Ricardo desligou o alarme com um movimento automático, já acostumado com a rotina que se repetia há quase 10 anos. Aos 42 anos, Ricardo era representante comercial de uma distribuidora de materiais de construção. Seu trabalho exigia que ele passasse a maior parte do dia na estrada, visitando clientes em diferentes bairros da capital paulista e ocasionalmente em cidades da Grande São Paulo. Para ele, o carro não era apenas um meio de transporte, era sua ferramenta de trabalho, seu escritório móvel e a única forma de garantir o sustento da família. Ele levantou-se com cuidado para não acordar Fernanda, que ainda dormia profundamente. O apartamento era pequeno, mas acolhedor. Na sala, fotografias da família decoravam as paredes. Os filhos, Gabriel e Letícia, em momentos de festa de aniversário, passeios no parque, formatura da escola. Ricardo olhou para uma foto em particular. Ele e Fernanda no dia do casamento, 15 anos atrás, e sorriu discretamente antes de seguir para o banheiro. A água fria do chuveiro o despertou completamente. Ele se vestiu com calça jeans, camisa social azul clara e sapatos confortáveis, o uniforme informal de quem passa o dia inteiro rodando pela cidade. Enquanto ajeitava o cabelo em frente ao espelho, Ricardo pensou nas visitas que tinha agendadas para aquele dia. Era terça-feira, dia tradicionalmente tranquilo no trânsito de São Paulo, o que facilitaria seus deslocamentos. Depois de se arrumar, Ricardo foi até a cozinha e preparou um café rápido. Enquanto a água aquecia, ele pegou o celular e verificou as mensagens de trabalho. Havia uma notificação do chefe, confirmando os endereços das visitas do dia. 3 visitas pela manhã, 2 à tarde. Vai ser um dia cheio, pensou ele, tomando um gole de café ainda quente. Pegou também 2 fatias de pão de forma na geladeira, passou margarina e comeu rapidamente, de pé mesmo, olhando pela janela da cozinha para o céu que começava a clarear. Antes de sair, Ricardo passou pelo quarto dos filhos. Gabriel, de 9 anos, estava enrolado no cobertor, os cabelos despenteados espalhados no travesseiro. Letícia, de 6 anos, dormia abraçada a um ursinho de pelúcia que ganhara no último aniversário. Ricardo ajeitou o cobertor de Gabriel e deu um beijo suave na testa de Letícia, que murmurou algo ininteligível em meio ao sono. Esses pequenos gestos faziam parte da rotina matinal de Ricardo, um momento de conexão silenciosa com os filhos antes de enfrentar o dia. Ao sair do apartamento, Ricardo desceu as escadas do prédio até a garagem. O ar da manhã era fresco, com aquele cheiro característico de São Paulo ao amanhecer, uma mistura de asfalto, vegetação dos poucos canteiros que restavam na região e o início do movimento urbano. A cidade ainda estava despertando. Ele caminhou até seu carro, um Chevrolet Onix 2018, prata, que estava estacionado na vaga número 12. O veículo não era novo, mas estava em boas condições. Ricardo sempre cuidava dele com esmero, lavagens regulares, revisões em dia, troca de óleo pontual. Para ele, aquele carro representava mais do que transporte. Era o resultado de anos de trabalho duro e economia, comprado com uma entrada suada e prestações que ainda duravam mais 6 meses. Ao abrir a porta do motorista, Ricardo sentiu aquela familiaridade confortável de quem conhece cada detalhe do veículo. O cheiro do interior, o desgaste leve no banco do motorista, o pequeno arranhão no painel que Letícia havia feito sem querer com uma caneta. Tudo fazia parte da história daquele carro. O painel de instrumentos acendeu ao girar a chave, e o motor respondeu com um ronco suave e confiável. Ele ajustou o retrovisor, conectou o celular ao Bluetooth do rádio e iniciou a jornada do dia. O trânsito na Avenida Sapopemba estava começando a ficar denso, mas ainda não estava no pico do caos, que chegaria em 1 hora. Ricardo manobrou o carro com habilidade, acostumado com as ruas de São Paulo e suas peculiaridades. Ele conhecia cada quebra-molas, cada semáforo problemático, cada faixa que costumava ficar mais congestionada. Ligou o rádio em uma estação de notícias, ouvindo as manchetes do dia, enquanto seguia em direção ao primeiro cliente, uma loja de materiais de construção,
na região de São Mateus. Durante o trajeto, Ricardo pensava em como as coisas estavam caminhando. O trabalho estava estável, os filhos estavam bem na escola, e Fernanda havia conseguido um emprego como auxiliar administrativa em uma clínica odontológica, o que ajudava a complementar a renda familiar. A vida não era fácil, mas estava equilibrada. Eles tinham planos: uma viagem de férias para o litoral no final do ano, a matrícula de Gabriel em um curso de inglês e, quem sabe, a troca do carro em alguns anos, se as economias permitissem. Ricardo sonhava em ter um carro maior, talvez uma picape, que facilitaria o transporte de amostras de materiais para os clientes. Mas uma preocupação recente havia começado a ocupar a mente de Ricardo: o seguro do carro. Ele sabia que trabalhar na rua todos os dias significava estar exposto a riscos constantes: acidentes, roubos, furtos. São Paulo era uma cidade imprevisível, e ele já havia ouvido histórias de colegas que perderam veículos ou sofreram acidentes graves sem a proteção adequada. Seu amigo Paulinho, também representante comercial, havia tido o carro roubado no ano anterior em plena Marginal Tietê e ficara meses sem trabalhar, dependendo de caronas e transporte público, até conseguir juntar dinheiro para outro veículo. A história de Paulinho assombrava Ricardo. Por isso, há algumas semanas, Ricardo havia decidido que era hora de contratar um seguro automotivo. A escolha da seguradora não foi difícil. Durante anos, Ricardo havia visto comerciais na TV, outdoors pela cidade, e até propagandas no rádio da Porto Seguro, uma das maiores e mais conhecidas seguradoras do país. A empresa passava uma imagem de solidez, confiança e tradição. Seguro é Porto Seguro. O slogan martelava na cabeça de Ricardo e a reputação da marca parecia impecável. Além disso, a corretora que intermediou a contratação, a Protegicar Corretora de Seguros, tinha escritório próximo à sua casa, na região do Tatuapé, e era recomendada por um colega de trabalho que garantiu ter tido uma boa experiência com eles. A contratação do seguro havia sido feita de forma rápida e aparentemente simples. Ricardo entrou em contato com a corretora por telefone e um atendente chamado Márcio o recebeu com simpatia e presteza. Márcio explicou os principais benefícios do seguro: cobertura para colisão, incêndio, roubo e furto, assistência 24 horas, carro reserva em caso de sinistro e indenização integral em caso de perda total. Tudo parecia perfeito. Márcio até comentou que a Porto Seguro era a preferida entre os motoristas profissionais, justamente pela rapidez no atendimento de sinistros. "O senhor vai estar totalmente protegido", garantiu Márcio, com um tom de voz confiante e persuasivo. "A Porto Seguro é uma das melhores do mercado. O senhor não vai se arrepender. Conheço vários clientes que já acionaram o seguro e foram muito bem atendidos." Ricardo, que não tinha experiência com seguros automotivos, era a primeira vez que contratava um, confiou nas palavras do corretor. Márcio enviou o contrato por e-mail, um documento PDF de 23 páginas, e pediu que Ricardo assinasse digitalmente. Ricardo abriu o arquivo, deu uma olhada rápida nas primeiras páginas, onde constavam seus dados pessoais e as informações do veículo, e assinou sem questionar muito os detalhes. Afinal, era a Porto Seguro. O que poderia dar errado? A marca era sinônimo de segurança no Brasil inteiro. O valor da apólice era alto, quase R$ 3.000 anuais, divididos em 12 parcelas de aproximadamente R$ 250. Era um sacrifício no orçamento familiar, mas Ricardo considerava que valia a pena. A tranquilidade de saber que, se algo acontecesse com o carro, ele estaria protegido, justificava o custo. Fernanda também concordou, embora com alguma relutância. "É melhor prevenir do que remediar", ela disse, na noite em que Ricardo assinou o contrato, enquanto faziam as contas da casa na mesa da cozinha. Durante as semanas seguintes, Ricardo seguiu sua rotina normalmente, agora com a sensação reconfortante de que estava protegido. Toda vez que estacionava o carro em uma rua desconhecida ou enfrentava o trânsito caótico de São Paulo, ele pensava: pelo menos, se algo acontecer, o seguro cobre. Aquela certeza trazia uma paz de espírito que ele não tinha antes. Ele chegou até a comentar com Fernanda que dormia melhor à noite, sabendo que o carro estava segurado. Mas a manhã daquela terça-feira estava prestes a mudar tudo.
Ricardo estava voltando da primeira visita do dia, por volta das 9h30 da manhã, quando decidiu fazer uma parada rápida em uma padaria na Avenida Aricanduva para tomar um café e revisar as anotações da reunião que acabara de ter. A visita havia sido produtiva, o cliente havia fechado um pedido grande de cimento e vergalhões, e Ricardo queria organizar os detalhes antes de seguir para o próximo compromisso. Ele estacionou o carro em uma vaga na rua, em frente à padaria, travou as portas com o alarme e entrou no estabelecimento. A padaria estava moderadamente cheia. Ricardo pediu um café expresso no balcão, pegou uma cadeira próxima à janela e abriu sua pasta de trabalho. Ele anotou os detalhes do pedido, conferiu os preços e fez alguns cálculos rápidos de comissão. Estava concentrado, focado no trabalho, e o tempo passou sem que ele percebesse. Eram apenas 10 minutos, talvez 15 no máximo, quando Ricardo saiu da padaria. Xícara de café descartável na mão e pasta de trabalho debaixo do braço, ele olhou para o local onde havia estacionado o carro. A vaga estava vazia. Por um instante, Ricardo piscou, confuso, achando que havia se enganado de lugar. Ele olhou para os lados, verificou os números das lojas próximas, tentou se localizar, mas não havia dúvida. Aquela era a vaga onde ele havia deixado o Onix prata. Ele se lembrava perfeitamente de ter parado em frente a uma banca de jornal e ao lado de um poste, com um adesivo de propaganda de vereador. O carro havia sumido. O coração de Ricardo começou a bater acelerado. Ele largou a xícara de café no chão, o líquido escuro espalhando-se no concreto, e correu até a esquina, olhando para ambos os lados da avenida, como se o carro pudesse ter simplesmente rolado para algum lugar. Mas não havia sinal dele. A rua estava cheia de veículos passando, ônibus, motos, carros de todas as cores, mas nenhum era o Onix prata com a placa que ele conhecia de cor. Não, 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 murmurou Ricardo, passando as mãos pelos cabelos, sentindo o pânico começar a subir como uma onda quente pelo peito. Isso não pode estar acontecendo. Ele correu de volta até a frente da padaria, entrando novamente no estabelecimento e perguntando aos funcionários e clientes se alguém havia visto algo. O atendente do balcão balançou a cabeça negativamente. Uma mulher idosa, sentada em uma mesa próxima à janela, disse que viu um homem se aproximar de um carro prata e entrar nele rapidamente, mas que não havia achado estranho. Mas eu achei que fosse o dono, disse a senhora, encolhendo os ombros com uma expressão de quem lamenta não ter prestado mais atenção. Ele entrou e saiu em menos de 1 minuto. Foi muito rápido. Ricardo sentiu o estômago revirar. Ele pegou o celular com as mãos tremendo e discou 190, registrando o boletim de ocorrência por telefone. A atendente da polícia militar foi profissional, mas distante, colhendo os dados com uma frieza burocrática que só aumentou a angústia de Ricardo. Em seguida, ele ligou para Fernanda. Fer, roubaram o carro, disse ele, a voz embargada, lutando para não chorar na rua. Eu parei por 10 minutos e roubaram o carro. Fernanda ficou em silêncio por alguns segundos antes de responder, tentando manter a calma, embora sua voz também tremesse. Calma, Ri. Você tem o seguro. A gente vai resolver isso. Liga para a seguradora agora. Ricardo desligou e, ainda tremendo, procurou o número da Porto Seguro no celular. Ele havia salvo o contato no dia em que assinou a apólice. Enquanto esperava a ligação ser atendida, ele olhou ao redor para o movimento da avenida, para as pessoas passando apressadas, indiferentes ao desespero dele. Tudo parecia irreal, como se estivesse vivendo um pesadelo do qual não conseguia acordar. Finalmente, após uma música de espera irritante e uma gravação automática listando opções de atendimento, uma atendente atendeu. Porto Seguro, bom dia. Meu nome é Cláudia. Como posso ajudá-lo? Meu carro foi roubado, disse Ricardo, tentando controlar a respiração, sentindo as pernas fracas. Preciso acionar o seguro. Por favor, eu preciso de ajuda. Verifique se você já está inscrito neste canal. Sabe por quê? Porque aqui você encontra histórias reais de pessoas comuns que enfrentam grandes corporações e vencem. Se você acredita que justiça não é privilégio, se inscreva agora. Toda semana, um novo caso de quem não aceitou o abuso. Cláudia, a atendente da Porto Seguro, mantinha um tom de voz profissional e aparentemente empático enquanto colhia as informações de Ricardo. Ela pediu o número da apólice que Ricardo teve que procurar freneticamente no e-mail do celular,
os dedos escorregando na tela de tanta ansiedade. Forneceu os dados do veículo, o local exato e o horário aproximado do roubo. A cada pergunta respondida, Ricardo sentia uma mistura de ansiedade crescente e uma esperança tênue. Afinal, ele havia pago pelo seguro exatamente para um momento como aquele. Esse era o propósito de ter feito aquele sacrifício financeiro mensal. Senhor Ricardo, vou registrar o sinistro agora mesmo, disse Cláudia, e Ricardo podia ouvir o ruído de digitação do outro lado da linha. O senhor já fez o boletim de ocorrência? Sim, acabei de fazer pelo telefone com a polícia, respondeu Ricardo, ainda de pé na calçada, sentindo o sol quente de São Paulo sobre a cabeça, o suor começando a escorrer pela testa. Perfeito. O senhor vai receber um número de protocolo por SMS e e-mail dentro de alguns minutos. Um perito da seguradora vai entrar em contato em até 48 horas para dar andamento ao processo de indenização. Ricardo respirou fundo, sentindo um alívio momentâneo atravessar o peito. Talvez, só talvez, as coisas fossem se resolver. E quanto tempo leva para eu receber a indenização? Eu preciso do carro para trabalhar. É minha ferramenta de trabalho. Houve uma pausa breve do outro lado da linha, e Ricardo percebeu uma mudança sutil no tom de Cláudia. Isso vai depender da análise do sinistro, senhor Ricardo, mas assim que o perito aprovar, a indenização costuma ser liberada rapidamente. O senhor tem direito a carro reserva enquanto isso? Ricardo franziu a testa, tentando se lembrar dos detalhes que Márcio havia mencionado. Tenho sim. Tá no contrato, o corretor me falou. Então vou registrar também a solicitação do carro reserva. O senhor deve receber a confirmação da locadora conveniada em breve, talvez ainda hoje. Ricardo agradeceu, a voz ainda trêmula, e desligou. Ele ficou parado por alguns instantes no meio da calçada, olhando para o celular na palma da mão, tentando processar tudo o que havia acontecido. O carro havia sumido. 10 anos de trabalho, de cuidado, de prestações pagas religiosamente. Mas ele tinha seguro. Tudo ia se resolver. Tinha que se resolver. Ele repetiu isso mentalmente como um mantra. Ele pegou um Uber de volta para casa, incapaz de continuar o trabalho naquele dia. A corrida foi silenciosa e desconfortável. O motorista tentou puxar conversa, mas Ricardo respondeu com monossílabos, olhando pela janela sem realmente ver nada. Durante o trajeto, ligou para o chefe e explicou a situação. Osvaldo, um homem pragmático de 50 e poucos anos que trabalhava no ramo há décadas, foi compreensivo, mas direto. Resolve isso rápido, Ricardo. Você sabe que precisa do carro para trabalhar. Sem carro, você não fecha vendas. Qualquer coisa me avisa. Se precisar, a gente vê se consegue arranjar algum esquema de carona com o pessoal, mas não vai dar para ser por muito tempo. A pressão aumentava. Ricardo sabia que o trabalho dependia da mobilidade. Sem o carro, ele não teria como visitar clientes, não teria como manter a renda que sustentava a família. Quando Ricardo chegou em casa por volta das 11 da manhã, Fernanda já estava lá, tendo saído mais cedo da clínica para apoiá-lo. Ela o esperava na porta, e assim que ele entrou, o abraçou com força. Ricardo sentiu as pernas fraquejarem pela primeira vez desde a manhã e deixou-se amparar pelo abraço da esposa. Vai dar certo, Ri, disse ela, segurando o rosto dele com as mãos, olhando nos olhos dele com uma determinação que ela não sentia completamente, mas que precisava demonstrar. Você tem seguro. Eles vão pagar. Você pagou direitinho todo mês. Ricardo assentiu, mas uma pontada de insegurança começava a crescer dentro dele, uma sensação visceral de que algo não estava certo. Nos 2 dias seguintes, Ricardo esperou ansiosamente o contato da seguradora. Ele checava o celular a cada 5 minutos, verificava o e-mail compulsivamente, atualizava o status do sinistro no aplicativo da Porto Seguro. O número do protocolo estava lá, mas o status permanecia em análise. Nenhuma mensagem sobre o carro reserva, nenhuma ligação do perito. O silêncio era angustiante. Ricardo mal dormia. Fernanda acordava no meio da noite e o encontrava na sala, com o celular na mão, iluminando seu rosto preocupado. Ela tentava acalmá-lo, mas as palavras soavam vazias diante da incerteza que pairava sobre eles. Finalmente, na quinta-feira à tarde, quando Ricardo já estava considerando ligar novamente para a central, ele recebeu uma ligação de um número desconhecido. Atendeu na primeira chamada. Alô, senhor Ricardo.
Aqui é Júlio, perito da Porto Seguro, tudo bem? Tudo, respondeu Ricardo, o coração acelerando, uma mistura de alívio e apreensão. Vocês vão liberar a indenização? Quando eu vou receber? Júlio fez uma pausa que pareceu durar uma eternidade. Senhor Ricardo, eu preciso esclarecer algumas coisas sobre a apólice do senhor antes de prosseguirmos. O senhor está em um lugar onde pode conversar com calma. O tom de voz de Júlio era profissional, mas havia algo nele que fez o estômago de Ricardo revirar. Estou sim. Pode falar. Certo. Eu analisei o contrato do senhor com atenção e identifiquei que há uma cláusula específica que se aplica diretamente ao seu caso. A cláusula 7.3 da apólice estabelece que, em caso de roubo ou furto, a indenização só será paga se o veículo estiver equipado com rastreador homologado pela seguradora no momento do sinistro. Ricardo sentiu o sangue gelar nas veias. O mundo ao redor pareceu desacelerar. Como assim rastreador? Eu não tinha rastreador. Ninguém me falou nada sobre isso quando eu contratei. O corretor não mencionou. Está especificado no contrato, Sr. Ricardo. O senhor assinou o documento digitalmente, correto? O contrato que o senhor recebeu por e-mail. Assinei, mas ninguém me explicou que eu precisava de rastreador. O corretor não falou nada disso. Ele só falou que o seguro cobria roubo e furto. Júlio manteve o tom profissional, mas havia uma frieza crescente ali. Senhor Ricardo, a seguradora não é responsável pelas informações prestadas pela corretora. A corretora é um intermediário independente. O senhor deveria ter lido o contrato antes de assinar. A cláusula está lá, Clara, na página 17. Ricardo sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Fernanda, que estava ao lado dele na sala, percebeu a mudança na expressão dele e segurou seu braço. Mas eu paguei o seguro. Paguei 3 parcelas até agora. São quase R$ 800. Como assim vocês não vão me indenizar? A apólice continua válida para outras coberturas, Sr. Ricardo. Colisão, incêndio, assistência. Mas para roubo e furto especificamente, a exigência do rastreador é obrigatória. Como o veículo não estava equipado com o dispositivo no momento do sinistro, não podemos liberar a indenização para essa cobertura. Ricardo explodiu, a voz subindo involuntariamente. Isso é um absurdo. Vocês estão me enganando. Eu confiei na Porto Seguro. Eu paguei por proteção e vocês vão me deixar na mão? Eu fiz tudo certo. Paguei em dia. Lamento profundamente, Sr. Ricardo, mas são as condições contratuais estabelecidas. Não há o que possamos fazer. Se o senhor discordar da decisão, pode entrar com recurso administrativo através do site da seguradora ou buscar orientação jurídica. E a ligação foi encerrada. Ricardo ficou parado, segurando o celular incrédulo, sentindo uma raiva ardente subir pelo peito. Fernanda, que estava ao lado dele na sala, perguntou com a voz trêmula, já prevendo a resposta. O que foi, Ri? O que ele disse? Ricardo olhou para ela, os olhos marejados de raiva, desespero e uma impotência avassaladora. Eles não vão pagar. Tem uma cláusula no contrato que diz que eu precisava de rastreador. E ninguém me avisou. Ninguém me explicou. Fernanda cobriu a boca com as mãos, sentindo as lágrimas começarem a descer. Mas como? O corretor não falou nada disso. Ele garantiu que você estava coberto. Ricardo sentou-se no sofá, as mãos tremendo, o celular ainda apertado contra a palma. Eles disseram que a responsabilidade é minha, que eu deveria ter lido o contrato, que eles não são responsáveis pelo que a corretora falou. Naquela noite, Ricardo não conseguiu dormir. Ele abriu o PDF do contrato no celular e começou a ler, linha por linha pela primeira vez desde que havia assinado. As letras pequenas, as frases em juridiquês, os termos técnicos. Ele passou pelas primeiras páginas sem dificuldade. Dados pessoais, especificações do veículo, valores. Mas quando chegou à página 17, lá estava, em letras pequenas, mas legíveis, cláusula 7.3, roubo e furto. A indenização referente a roubo ou furto do veículo segurado fica condicionada à instalação e ativação de rastreador homologado pela seguradora, devendo o segurado apresentar comprovação de funcionamento do dispositivo em caso de sinistro. Ricardo sentiu a raiva subir como uma onda ardente. Como eu ia saber? Murmurou para si mesmo, olhando fixamente para a tela iluminada. Como eu ia saber se ninguém me explicou? Se eu confiei no que me disseram? Fernanda estava acordada também, deitada ao lado dele, e colocou a mão sobre o ombro dele.
A gente vai resolver isso, Ri. A gente não pode aceitar. Isso não tá certo. Ricardo olhou para ela e pela primeira vez em muitos anos sentiu-se completamente perdido. Na manhã seguinte, Ricardo acordou com uma determinação fria e resoluta. Ele não ia aceitar aquilo. Não ia simplesmente abaixar a cabeça e aceitar que havia perdido o carro, perdido o dinheiro do seguro, e ainda ficaria sem ferramenta de trabalho, sem lutar de todas as formas possíveis. Ele sabia que precisava de orientação, de entender seus direitos, de descobrir se o que a Porto Seguro e a corretora haviam feito era realmente legal ou se havia alguma brecha, alguma proteção ao consumidor que pudesse ajudá-lo. Depois de deixar os filhos na escola, Gabriel e Letícia perceberam que o pai estava diferente, mais sério, e ficaram quietos durante o trajeto de ônibus. Ricardo pegou outro ônibus até a sede da Protege Car Corretora de Seguros, no bairro de Tatuapé. Ele precisava confrontar Márcio. Precisava ouvir pessoalmente uma explicação de por que aquela informação crucial não havia sido mencionada. O escritório ficava em um prédio comercial modesto, de fachada cinza desgastada, no terceiro andar. Ao entrar, Ricardo foi recebido por uma recepcionista jovem, de cabelos castanhos presos em um rabo de cavalo, que o direcionou para uma sala de espera pequena, com cadeiras de plástico e revistas velhas sobre uma mesinha de centro. Alguns minutos depois, Márcio apareceu. Ele era um homem na casa dos 50 anos, de terno social azul marinho, gravata frouxa e um sorriso cordial que agora, aos olhos de Ricardo, parecia falso e ensaiado. Márcio estendeu a mão, mas Ricardo não a apertou. Senhor Ricardo, bom dia. Como posso ajudar? Ricardo foi direto ao ponto, a voz firme mas carregada de raiva contida. Márcio, meu carro foi roubado. E a Porto Seguro está dizendo que não vai pagar a indenização porque eu não tinha rastreador. Você não me falou absolutamente nada sobre isso quando me vendeu o seguro. Márcio fez uma expressão de surpresa que parecia ensaiada, quase teatral. Senhor Ricardo, essa informação está no contrato que eu enviei para o senhor. O contrato completo, com todas as cláusulas. Eu entreguei o documento para o senhor antes de assinar. Ricardo sentiu a raiva aumentar. Você não explicou nada sobre rastreador. Você me garantiu que o seguro cobria roubo e furto, mas não falou que tinha uma condição. Você sabia dessa cláusula? Márcio cruzou os braços, o sorriso desaparecendo, substituído por uma expressão de defesa. Senhor Ricardo, eu sou apenas o intermediário. Meu trabalho é apresentar as opções de seguro e enviar o contrato. A leitura e compreensão do contrato é responsabilidade do cliente. Eu não posso ler 20 páginas de contrato para cada cliente. Ricardo deu um passo à frente, apontando o dedo. Você está dizendo que a culpa é minha? Que eu deveria ter adivinhado que tinha uma cláusula escondida? Não está escondida, senhor Ricardo. Está lá, por escrito. O senhor assinou o contrato digitalmente, e o contrato é claro. Ricardo apertou os punhos, tentando controlar a vontade de gritar. Eu confiei em você. Eu confiei na Porto Seguro. E vocês me enganaram. Vocês sabiam que a maioria das pessoas não lê contrato inteiro e usaram isso contra mim. Márcio deu de ombros, a expressão agora quase indiferente. Lamento, senhor Ricardo, mas não há nada que eu possa fazer. Se o senhor tiver alguma reclamação, pode entrar em contato diretamente com a seguradora. Ricardo saiu do escritório sentindo-se traído, humilhado, impotente. Ele caminhou pelas ruas do Tatuapé sem rumo por quase meia hora, tentando processar tudo. As ruas estavam cheias, o comércio movimentado, as pessoas seguindo suas vidas normalmente, e ele estava ali, à deriva, sem carro, sem dinheiro, sem perspectiva. A cada passo a raiva dava lugar à tristeza. Ele havia perdido o carro, havia perdido a ferramenta de trabalho, e agora, aparentemente, havia perdido também o direito à indenização que ele havia pago para ter. Mas algo dentro de Ricardo se recusava a desistir. Uma voz interna, teimosa, insistia. Isso não pode estar certo. Naquela tarde, já em casa, Ricardo entrou em um site que um colega de trabalho havia recomendado há algum tempo, o consumidor.gov.br, uma plataforma oficial do governo federal que permite que consumidores registrem reclamações formais contra empresas. Ricardo nunca havia usado a plataforma antes, mas leu atentamente as instruções. Navegou pelas perguntas frequentes e, com dedos ainda trêmulos de raiva e ansiedade,
Começou a preencher o formulário de reclamação contra a Porto Seguro e a Protege Car Corretora. No campo de descrição da reclamação, Ricardo escreveu com cuidado, escolhendo cada palavra. Contratei seguro automotivo com a Porto Seguro através da Protege Car Corretora de Seguros. Durante a contratação, o corretor garantiu cobertura completa para roubo e furto, mas não informou que essa cobertura estava condicionada à instalação de rastreador. Meu carro foi roubado e a seguradora se recusou a pagar a indenização, alegando cláusula contratual que não me foi explicada. Me sinto enganado, lesado e prejudicado. Paguei pelo seguro de boa-fé e agora estou sem o veículo e sem a indenização. Ele anexou cópias digitalizadas do contrato, do boletim de ocorrência registrado na polícia e das mensagens trocadas com a central de atendimento da seguradora. Ao clicar em enviar, Ricardo sentiu uma leve esperança, pequena, mas presente. Talvez alguém ouvisse. Talvez alguém ajudasse. Os dias seguintes foram de espera angustiante. Ricardo precisou pedir dinheiro emprestado a um cunhado para pagar o transporte por aplicativo até os clientes. Fernanda fez horas extras na clínica para compensar a renda que ele não estava conseguindo gerar. Os filhos perceberam a tensão em casa e Gabriel, o mais velho, perguntou uma noite: "Pai, a gente vai ficar bem?" Ricardo abraçou o filho e mentiu: "Vai sim, filho. A gente sempre fica." 7 dias depois, a Porto Seguro respondeu à reclamação no consumidor.gov.br. Ricardo recebeu um e-mail notificando a resposta e abriu imediatamente. A resposta da seguradora era técnica, formal e brutalmente fria. Informamos que a apólice contratada pelo cliente está em plena vigência e que todas as condições contratuais foram devidamente especificadas no documento assinado digitalmente pelo segurado. A cláusula 7.3, que estabelece a obrigatoriedade de rastreador para a cobertura de roubo e furto, está clara e destacada no contrato. A seguradora cumpriu com todas as suas obrigações legais. Não há irregularidade a ser sanada. Ricardo leu a resposta 3 vezes, cada leitura aumentando a sensação de impotência e revolta. "Eles não vão ceder", disse ele para Fernanda, que estava ao lado dele na mesa da cozinha, lendo por cima do ombro dele. "Eles não ligam. Para eles, eu sou só mais um número." Fernanda segurou a mão dele, sentindo as lágrimas ameaçarem descer. "Então a gente vai procurar ajuda de verdade. Vamos no Procon. Eles têm que nos ouvir." Ricardo assentiu. Ele estava cansado, mas não estava derrotado. Se você chegou até aqui, deixe nos comentários. Quem nunca confiou em uma marca grande e se arrependeu? Quero saber se você já passou por algo parecido. Na segunda-feira seguinte, Ricardo e Fernanda chegaram ao Procon de São Paulo, localizado na rua Barra Funda, no centro da capital. Era uma manhã cinzenta, típica de São Paulo no outono, com o céu coberto de nuvens baixas e uma garoa fina que molhava lentamente o asfalto. O prédio do Procon era grande, institucional, com um movimento intenso de pessoas entrando e saindo. Ao entrarem, Ricardo e Fernanda se depararam com uma sala de espera enorme, completamente lotada. Dezenas de pessoas esperavam atendimento, algumas sentadas em cadeiras de plástico, outras de pé, segurando papéis, contratos, notas fiscais, documentos variados. A sala era silenciosa, mas a tensão era palpável. Cada pessoa ali tinha uma história de conflito com alguma empresa. Promessas não cumpridas, produtos defeituosos, serviços não prestados, cobranças indevidas. O ambiente transmitia uma sensação coletiva de frustração. Ricardo retirou uma senha no totem eletrônico e sentou-se ao lado de Fernanda. A espera foi longa. Quase 2 horas e meia se passaram. Fernanda folheou uma revista velha que encontrou sobre uma mesinha. Mas nem ela nem Ricardo conseguiam realmente se concentrar em nada. O tempo parecia se arrastar. Finalmente, o painel eletrônico chamou o número de Ricardo. Ele foi atendido por uma funcionária chamada Vanessa, uma mulher de aproximadamente 40 anos, cabelos presos em um coque, óculos de armação vermelha e uma expressão ao mesmo tempo cansada e solidária. Ela o recebeu em um balcão separado por um vidro com um microfone para comunicação. Vanessa ouviu atentamente todo o relato de Ricardo. Ele explicou a contratação do seguro, a conversa com o corretor, o roubo do carro, a negativa da indenização, a cláusula que ninguém havia explicado. Fernanda, ao lado dele, complementava alguns detalhes,
e Vanessa anotava tudo em um formulário digital. Senhor Ricardo, o senhor já fez a reclamação no consumidor.gov.br? Fiz, sim, mas eles responderam que não vão pagar. Disseram que a responsabilidade é minha. Vanessa analisou cuidadosamente os documentos que Ricardo havia levado. O contrato assinado digitalmente, a resposta da seguradora no consumidor.gov.br, as mensagens trocadas com a corretora, o boletim de ocorrência, os comprovantes de pagamento das parcelas do seguro. Senhor Ricardo, o senhor tem razão em se sentir lesado, disse ela, após alguns minutos de análise silenciosa. A cláusula até está formalmente presente no contrato, mas ela não foi adequadamente destacada nem explicada no momento da contratação. E isso, segundo o Código de Defesa do Consumidor, configura uma prática abusiva. O consumidor tem o direito de ser informado de forma clara sobre todas as condições e limitações do serviço que está contratando. Vou abrir uma notificação formal contra a Porto Seguro e também contra a corretora. Ricardo sentiu um alívio momentâneo, como se finalmente alguém estivesse do lado dele. E agora? O que acontece? Agora a gente notifica formalmente a empresa. Eles têm 10 dias úteis para responder à notificação. Se eles se recusarem a resolver o problema administrativamente, o senhor pode entrar com uma ação judicial. E com essa notificação do PROCON, o senhor já tem um documento formal que ajuda muito no processo. Ricardo e Fernanda saíram do PROCON com uma esperança renovada, ainda que cautelosa. Pela primeira vez em semanas, Ricardo sentiu que não estava sozinho naquela luta, mas os dias se arrastaram novamente, e a resposta da Porto Seguro ao PROCON, quando finalmente chegou, foi praticamente idêntica à resposta dada no consumidor.gov.br. A seguradora enviou um texto formal, técnico, repetindo os mesmos argumentos. A cláusula 7.3 é clara e está em conformidade com as normas da SUSEP, Superintendência de Seguros Privados. O segurado assinou o contrato digitalmente, tendo acesso prévio a todas as cláusulas. A seguradora cumpriu todas as suas obrigações legais. Não há vício no contrato. Ricardo leu a resposta sentado à mesa da cozinha, Fernanda ao lado dele. O sentimento de impotência voltou com força. Eles não vão ceder, disse Ricardo, a voz baixa, derrotada. Para eles, isso é só mais um processo. Eles têm advogados, têm dinheiro. E eu não tenho nada. Fernanda segurou as mãos dele com firmeza. Você tem razão, Ri. E a gente não vai desistir. A gente vai procurar um advogado. Ricardo olhou para ela, cansado. Com que dinheiro, Fer? A gente mal está conseguindo pagar as contas. Foi então que Fernanda lembrou de algo que uma colega de trabalho havia comentado. A Defensoria Pública, Ri. É de graça. É para quem não pode pagar advogado. Vamos lá. Ricardo assentiu lentamente. Era a última esperança. Na semana seguinte, Ricardo agendou um atendimento na Defensoria Pública de São Paulo, localizada no centro da cidade. A estrutura era simples, mas funcional. Ele foi recebido por um defensor público chamado Dr. Fernando Carvalho, um homem na casa dos 35 anos, de barba aparada, óculos de grau e uma expressão ao mesmo tempo séria e acolhedora. Dr. Fernando ouviu todo o relato de Ricardo com atenção. Ele pediu para ver todos os documentos, o contrato, as mensagens com a corretora, as respostas da seguradora no consumidor.gov.br e no PROCON, o boletim de ocorrência. Enquanto analisava, fazia anotações em um bloco de papel. Após quase 40 minutos de análise, Dr. Fernando finalmente falou. Senhor Ricardo, o que aconteceu com o senhor é mais comum do que parece. É uma prática conhecida juridicamente como cláusula abusiva por omissão ou venda casada reversa. A seguradora vincula a cobertura a uma condição que não foi devidamente informada e destacada no momento da venda. E isso é ilegal. Ricardo sentiu o coração acelerar. Mas o contrato tem a cláusula? Sim, mas o problema não é a existência da cláusula. O problema é a forma como ela foi apresentada. O Código de Defesa do Consumidor, no artigo 46, estabelece que os contratos que estipulem obrigações consideradas iníquas, abusivas ou excessivamente onerosas não obrigam o consumidor. E o artigo 54 diz que cláusulas que limitem direitos devem ser redigidas com destaque.
permitindo imediata e fácil compreensão. No caso do senhor, a cláusula está em letras pequenas, no meio de 20 páginas de contrato, e não foi explicada verbalmente pelo corretor. Isso configura vício de informação. Ricardo sentiu uma onda de emoção subir pelo peito. Então eu tenho direito à indenização? Dr. Fernando assentiu. Sim, e vamos entrar na justiça para garantir isso. Vou ajuizar uma ação de obrigação de fazer cumulada com danos morais contra a Porto Seguro. Vamos pedir que eles sejam condenados a pagar a indenização integral do veículo roubado e também uma indenização pelos danos morais causados pela angústia e prejuízo financeiro que o senhor sofreu. Ricardo sentiu as lágrimas subirem, mas segurou. Obrigado, doutor. Sério, eu não sabia mais o que fazer. Dr. Fernando sorriu discretamente. É para isso que a defensoria existe, senhor Ricardo. Para garantir que todos tenham acesso à justiça, independentemente da condição financeira. 2 semanas depois, Dr. Fernando ajuizou a ação judicial na Terceira Vara Cível de São Paulo. O processo foi protocolado eletronicamente e a Porto Seguro foi formalmente citada para apresentar defesa. A contestação da seguradora chegou dentro do prazo legal e foi previsível. A advogada responsável, doutora Patrícia Mendes, repetiu exatamente os mesmos argumentos. A cláusula 7.3 é válida, está em conformidade com as normas da SUSEP e foi devidamente informada ao autor por meio do contrato assinado digitalmente. O autor teve acesso completo ao documento antes de assinar. Não há qualquer ilegalidade. A ação deve ser julgada improcedente. O processo seguiu seu curso. Audiências foram marcadas. Na primeira audiência de conciliação, realizada 3 meses após o ajuizamento da ação, a advogada da Porto Seguro ofereceu um acordo que fez o sangue de Ricardo ferver. O pagamento de 30% do valor de mercado do carro. Dr. Fernando olhou para Ricardo, que estava sentado ao lado dele na sala de audiência virtual, e perguntou discretamente: "O que o senhor acha?" Ricardo balançou a cabeça com firmeza. "Não aceito. Isso é um insulto. Eu paguei pelo seguro completo. Eu quero o que é meu por direito." Dr. Fernando sorriu e voltou-se para a tela do computador, onde a advogada da Porto Seguro o aguardava. "Excelência, recusamos a proposta. Isso é um insulto ao meu cliente, que pagou pelo seguro de boa-fé e foi induzido a erro. Vamos prosseguir com a instrução processual." A juíza responsável pelo caso, doutora Helena Figueiredo, uma mulher de aproximadamente 50 anos, de postura séria e voz firme, concordou. "Muito bem. Vou determinar a realização de perícia técnica no contrato para verificar se a cláusula foi adequadamente destacada conforme exige o CDC. Nomeio perito judicial para análise." 2 meses depois, a perícia foi concluída. O laudo do perito foi técnico, mas devastador para a Porto Seguro. A cláusula 7.3, embora formalmente presente no contrato, não recebeu destaque adequado que permitisse ao consumidor, em uma leitura razoável, identificar imediatamente a limitação da cobertura. A cláusula está inserida em meio a outras cláusulas, sem negrito, sem destaque visual e sem explicação simplificada. Não há evidências documentais de que o consumidor tenha sido verbalmente informado sobre a exigência do rastreador no momento da contratação. Conclui-se que houve vício de informação. Quando o Dr. Fernando ligou para Ricardo para dar a notícia do laudo, Ricardo estava no meio de uma entrega de materiais para um cliente, usando um carro emprestado de um amigo. "Senhor Ricardo, o laudo da perícia saiu e é favorável ao senhor." Ricardo parou o que estava fazendo. "Como assim?" "O perito concluiu que a cláusula não foi adequadamente destacada e que não há prova de que o senhor foi informado verbalmente. Isso significa que a gente tem base sólida para ganhar a ação." Ricardo sentiu as pernas fraquejarem. Ele se apoiou no carro. "A gente vai ganhar?" "Eu não posso garantir, mas as chances são muito boas." 1 mês depois, a sentença foi proferida. "Doutor." Fernando ligou novamente para Ricardo, dessa vez com a voz carregada de satisfação. "Senhor Ricardo, a sentença saiu. A gente ganhou." Ricardo sentou-se no sofá, o telefone tremendo na mão. "Como assim?" Dr. Fernando leu em voz alta. "Condeno a ré, Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais. A pagar ao autor, Ricardo Almeida, a indenização integral referente ao veículo roubado,
no valor de mercado de R$ 45 mil, além de danos morais no valor de 10 mil reais, pelos transtornos, angústia e prejuízos financeiros causados. A seguradora descumpriu o dever de informação clara previsto no CDC. Ricardo chorou. Chorou de alívio, de exaustão, de gratidão. 3 meses após a sentença, a Porto Seguro, após tentar recursos que foram negados, finalmente depositou o valor integral da indenização na conta bancária de Ricardo. R$ 55 mil, o valor do carro, mais os danos morais. Quando Ricardo viu o extrato bancário no celular, sentado na mesa da cozinha com Fernanda ao lado, ele não conseguiu segurar as lágrimas novamente. Fernanda também chorou, e eles ficaram abraçados por longos minutos, em silêncio, deixando que a emoção acumulada de meses finalmente encontrasse vazão. Com o dinheiro, Ricardo comprou um carro novo, um Chevrolet Onix 2021, desta vez mais equipado, com ar-condicionado, direção elétrica e sistema multimídia. E, ironicamente, instalou um rastreador de boa qualidade logo na primeira semana. Não porque alguma seguradora exigisse, mas porque agora ele entendia a importância de se proteger de todas as formas possíveis. Ele voltou ao trabalho com força total, recuperou os clientes que havia perdido contato durante os meses difíceis e fechou novas vendas. Osvaldo, seu chefe, ficou satisfeito com o retorno da produtividade e até comentou: "Sabia que você ia se recuperar, Ricardo. Você é um guerreiro." A vida aos poucos voltou ao normal. As contas voltaram a ser pagas em dia. Gabriel foi matriculado no curso de inglês. Letícia ganhou uma bicicleta nova. E Fernanda pôde finalmente relaxar um pouco, sabendo que a tempestade havia passado. Mas algo havia mudado profundamente em Ricardo. Ele agora lia contratos com atenção redobrada, linha por linha, palavra por palavra. Fazia perguntas insistentes aos vendedores, exigia explicações detalhadas sobre cláusulas e condições. Não confiava cegamente em marcas, por maiores e mais famosas que fossem. E mais importante, ele aprendeu que seus direitos existiam e que valiam a pena serem defendidos, mesmo quando a luta parecia impossível. Ricardo começou também a compartilhar sua história com amigos, colegas de trabalho, familiares. Ele contava sobre a cláusula escondida, sobre a luta no Procon, sobre a Defensoria Pública, sobre a vitória na Justiça. E cada vez que contava, via nos olhos das pessoas o mesmo que ele havia sentido: indignação, mas também esperança. Esperança de que era possível lutar, de que nem sempre as grandes empresas saem vencedoras. Certa vez, em um churrasco na casa de um amigo, um colega que também trabalhava como representante comercial se aproximou de Ricardo e disse: "Cara, eu estou passando por uma situação parecida com uma operadora de telefone. Eles me cobraram por um serviço que eu não contratei, mas eu achei que não tinha o que fazer, sabe? Que era melhor só pagar e esquecer." Ricardo olhou para ele com seriedade. "Não aceita não. Vai no Procon. Entra no consumidor.gov.br. Se precisar, procura a defensoria. Você tem direito. E se você não lutar por ele, ninguém vai lutar por você." O amigo assentiu, pensativo, e Ricardo percebeu que sua história estava servindo de inspiração para outras pessoas. Uma tarde, enquanto dirigia pelas ruas de São Paulo, Ricardo passou em frente a um outdoor enorme da Porto Seguro. O slogan brilhante dizia: "Seguro é Porto Seguro." Ele parou no semáforo e ficou olhando para a propaganda por alguns segundos. Sorriu ironicamente. "Seguro mesmo é quem conhece seus direitos", murmurou para si mesmo. Quando o sinal abriu, Ricardo seguiu em frente. E naquele momento, ele percebeu que não era mais o mesmo homem que havia perdido o carro naquela manhã de terça-feira, meses atrás. Ele havia se tornado alguém mais forte, mais consciente, mais preparado. E ao lembrar de tudo que havia passado, o desespero, a raiva, a luta, a vitória, Ricardo sorriu novamente. Porque ele havia aprendido algo essencial, algo que jamais esqueceria. A justiça nem sempre vem fácil, mas quando você luta pelos seus direitos com determinação, coragem e dignidade, ela vem. E quando ela vem, ela restaura não apenas o que foi perdido, mas também a fé na possibilidade de um mundo mais justo. Ricardo também aprendeu que não estava sozinho, que existiam instituições, pessoas,
defensores públicos como o Dr. Fernando, que acreditavam na justiça e trabalhavam para garanti-la. E que, por mais poderosa que uma empresa fosse, por mais recursos que tivesse, ela não estava acima da lei, não estava acima dos direitos do consumidor. Nos meses seguintes, Ricardo se tornou uma espécie de conselheiro informal entre amigos e conhecidos. Sempre que alguém mencionava um problema com alguma empresa, ele ouvia com atenção e oferecia orientações práticas. Não era advogado, mas sabia o caminho. Consumidor.gov.br, Procon, Defensoria Pública. E sempre reforçava: não desiste. Você tem razão, você tem direito. A história de Ricardo chegou até a ser compartilhada em grupos de WhatsApp, em fóruns de consumidores e até em uma pequena reportagem de um jornal local sobre direitos do consumidor. Ele não buscava fama, mas ficava feliz em saber que sua experiência estava ajudando outras pessoas a não desistirem. E sempre que olhava para o carro novo estacionado na garagem, Ricardo sentia uma gratidão profunda. Não apenas pelo veículo, mas por tudo o que aquela luta lhe havia ensinado. Se você assistiu até aqui, é porque gostou dessa história. Deixe um comentário dizendo: eu assisti até aqui, para que eu possa te conhecer e saber quem realmente gosta das histórias deste canal. E se você acredita que ninguém deve ser enganado por uma cláusula escondida, deixe seu like, compartilhe este vídeo com quem precisa ouvir e se inscreva no canal. Toda semana uma nova história de quem não aceitou o abuso e venceu. Porque justiça não é privilégio, é direito. E direito se conquista com informação, coragem e luta.